Pedagogia musical brasileira no século XX. Metodologias e tendências. Ermelinda Paz. Introdução. O início do século XX foi o grande marco do surgimento e evolução das doutrinas pedagógico-musicais. É bem verdade que Comênios, 1592 a 1671, no século 17, lançou as primeiras bases de um ensino ativo e intuitivo, mas essa tentativa não alcançou o êxito que, somente no início do século XX, o suíço Émile Jacques Dalcroze, o verdadeiro pai do ensino renovador de música, obteve. A rítmica de Dalcroze, denominada euritmia, entronizou o corpo como catalisador do ritmo e de todos os fenômenos musicais. A tônica era dizer eu sinto em lugar de eu sei. Dalcroze trouxe uma contribuição inestimável ao ensino da música, até então puramente teórico, livresco e fastidioso, totalmente desvinculado da vivência e da prática. A partir daí, todos os demais métodos preconizaram o ensino ativo e intuitivo. No Brasil, esse método encontrou total receptividade através dos professores Lili Schiafarelli, Mignoni e Sá Pereira, que o aplicaram amplamente junto com algumas ideias do pedagogo Edgar Williams, também muito conhecido por seu enfoque psicológico. O pedagogo alemão Karl Orff contribuiu muito para a ampliação e solidificação do ensino musical, enriquecendo as aquisições anteriores com a introdução da linguagem como geradora de ritmos, bem como a criação do instrumental Orff, dentre outros. Esses três métodos foram os que mais se popularizaram no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro. Já o método Kodály ficou restrito ao trabalho do professor naturalizado brasileiro Ian Guest, em aulas domiciliares iniciadas em 1979 e ainda na Escola Cigam, no Rio de Janeiro, no período de 1987 até 1998. Os métodos de Maurice Chevret, Maurice Martineau, Justine Ward e outros não chegaram a se tornar tão conhecidos, ficando quase que relegados a citações bibliográficas. Na década de 60, um novo enfoque passou a existir, o experimentalismo da pesquisa e da descoberta sonora, dentro de um contexto mais amplo, o da música da atualidade. Nesse campo, o inglês John Painter vem desenvolvendo um trabalho que chamou de Creative Music, no qual o aluno experimenta diversos materiais sonoros livremente, improvisando até a criação de um trabalho com forma definida e que resulta numa partitura que, juntamente com outras composições realizadas em igual situação, é então analisada. Dennis Bryan e George Self são também grandes expoentes do movimento das oficinas de música, que vem crescendo dia a dia. No Brasil, esse movimento iniciou-se em 1968, na Universidade de Brasília. Surgiu como a necessidade de um grupo de professores e alunos de composição que desejavam melhor difundir a nova música brasileira, através de uma maior familiarização com a linguagem musical contemporânea. O som como um tijolo, um experimentar com criatividade. Faziam parte desse grupo pioneiros compositores Rinaldo Rossi e Nicolau Cockron, já falecidos, e mais Fernando Sequeira e os alunos Luiz Carlos Tizeco e Carlos Galvão. Por volta de 1969, somaram-se a estes os compositores Emílio Terraza e Conrado Silva. Paralelamente a esse movimento, o compositor Hans Joachim Kohlreuter vinha desenvolvendo um trabalho de orientação voltado para as oficinas de música, tendo como principal suporte a improvisação. Acrescentamos a esses o nome do compositor canadense R. Murray Schafer e do educador musical inglês Kate Sonwick. O primeiro nos trouxe grande contribuição através de diferentes e marcantes estudos, traduzidos pela professora Marisa Trench de Oliveira Fonterrada.
tendo como foco o compositor criador na sala de aula, a nova paisagem sonora e suas provocações para abrir a escuta, e, sobretudo, a questão da ecologia sonora e tantos outros conceitos que instigaram e ainda instigam discussões fundamentais sobre a música e o seu ensino. O segundo chama atenção para uma questão fundamental para o educador musical, que é o da dimensão da avaliação musical aliada às considerações sobre o valor da música, abordados com propriedade singular e ensinando música musicalmente, traduzido por Alda Oliveira e Cristina Torinha, onde o autor delineia seus princípios e concepções para uma educação musical integral. Os textos desses educadores vêm motivando o surgimento de inúmeros artigos e livros, além de trabalhos acadêmicos em nível de monografias, dissertações e tese, bem como tem promovido, como desdobramento e alcance dos seus princípios inovadores, um repensar de muitas de nossas práticas em educação musical. Como podemos observar, as mutações na pedagogia musical eclodiram rapidamente, implicando repensar a revisão de toda uma prática musical até então desenvolvida. Não é possível reformular a prática sem conhecer bem as novas descobertas e aquisições. Em música, poderíamos dizer que não há reformulação sem uma grande vivência e experiência do novo, sem um sério questionamento das ideias. Infelizmente, não é o que vem acontecendo. Basta observarmos os currículos dos cursos de licenciatura em música para se verificar o descompasso em que as coisas se dão. Na maioria das universidades, não figura como disciplina curricular música experimental ou oficina de música, afeitas ao curso de composição. Por lei, o compositor não tem acesso às salas de aula de primeiro e segundo graus, a menos que tenha a complementação pedagógica, cabendo esta, sem dúvida, ao licenciado que já sai despreparado e desatualizado. A prática de oficina de música vem ganhando cada vez mais adeptos. Poucos são os lugares em que não há a dita oficina, e novamente o mesmo quadro desolador. O experimentar estéreo só pelo prazer de experimentar, sem nenhum conteúdo de base, fundamentado numa suposta liberdade que, na verdade, é uma grande permissividade. Não vai aqui crítica a nenhum estabelecimento de ensino em particular, e sim a situação como um todo, que não atende às necessidades do mercado e às mutações da vida atual. Williams enfatizara que o importante não é o método, mas sim ter método. E Maria de Lourdes Junqueira Gonçalves afirma que o aluno bom aprende apesar do método. Sloboda, 2008, página 303, citando Williams, 1970, falando sobre a massa de pesquisas sobre os métodos de ensino que abordam a questão da leitura e que pode ser aplicado ao nosso universo musical. Assim se expressa sobre esta questão. Parece ser que, para a maioria das crianças, não importa muito qual o método oficialmente adotado, elas aprendem a ler de qualquer jeito. O fator determinante do sucesso parece ser a pessoa do professor. Ainda Sloboda, 2008, página 301, sensível ao fato de que o método precisa de um agente para aplicá-lo, propõe uma comparação entre dois fazeres aparentemente distintos, mas em sua essência muito semelhantes, a saber, para usar uma analogia com a agricultura, um professor é como um jardineiro que cuida, rega, poda e treina sua planta. Sem a sua atenção, a planta cresceria assim mesmo, talvez não tão ereta e alta, mas o fato é que o jardineiro não pode alterar a forma e a natureza essenciais do crescimento. A atuação constante e relevante da Associação Brasileira de Educadores Musicais, a ABEM, aliada à volta do ensino de música na escola, como consequência da luta empreendida pela classe musical pela implementação da Lei 11.769 de 2008, promoveu uma grande efervescência na comunidade musical, resultando em questionamentos saudáveis acerca dos destinos desse ensino, passando do que ensinar pelo como ensinar e que materiais utilizar. O citado retorno da música nas escolas, há que se pontuar que a música nunca saiu da escola. Trouxe contribuições bibliográficas as mais diversas e significativas.
além de programas veiculados através de outros veículos midiáticos, de modo a dar um maior suporte aos educadores musicais. A primeira edição do livro Pedagogia Musical Brasileira, de 2000, deu conta de um universo que se estendeu até o final do século XX. Já a segunda edição, revista e ampliada, alarga esse horizonte, com a inserção de importantes contribuições de educadores musicais que se destacaram no início do século XXI. A citada edição comporta ainda questionamentos importantes que nos foram feitos em espaços acadêmicos, em especial nas classes seminários da disciplina Metodologia do Ensino na Música 2 do curso de Licenciatura em Música da Escola de Música da UFRJ, onde os métodos eram examinados sob o crivo da crítica e à luz da época em que foram concebidos, onde os alunos eram instigados a criar e recriar as propostas dos educadores estudados, tendo como foco os conhecimentos atuais, dos diálogos e trocas surgidos entre educadores musicais de diferentes regiões do país, dentro e fora da academia, além de reflexões resultantes de novas leituras ao longo desses 13 últimos anos. Somam-se a essas dissertações e teses produzidas por educadores musicais através dos programas de pós-graduação, tanto no Brasil quanto no exterior, que permitiram um maior aprofundamento das questões por nós abordadas nas metodologias aqui contempladas.